vamos lá então. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre doenças psicossomáticas, na verdade, né? Como que isso... Oi, aí, Dani. Como que isso se forma dentro do nosso aparelho psíquico, como que isso se desenvolve e vamos ver se a gente consegue descobrir como paralisar e bloquear essas doenças que acontecem na gente, né? Primeiro, eu vou fazer um breve resumo aqui sobre a live passada, só para o pessoal entender a dinâmica do aparelho psíquico segundo a psicanálise, tá bom? Vocês que são novos aí, estão entrando. Então, o aparelho psíquico segundo a psicanálise, obviamente, ele tem o inconsciente e o consciente. O inconsciente, ele representa 95% de toda a capacidade, né, do nosso aparelho, e 5% é consciente. Essa parte que a gente está conversando aqui, ela é consciente, o resto é inconsciente. O inconsciente, ele é como se fosse uma caixa escura, ele é atemporal, ele não tem cronologia, ele não sabe que a gente está em 2019, né? Agora, e ele registra tudo que a gente vivenciou, tudo. Todas as vivências que a gente teve, ele vai registrar lá. Oi, Lu. E aí, mosca? Parabéns aí pela filhota. Tudo que a gente viveu, ele está lá, certo? Está registrado. Desde as vivências que a gente considera positiva, desde as vivências que a gente considera não tão positivas assim, ok? Lembrando que quem dá o sinal de mais e menos para essas experiências somos nós somos os responsáveis. Então, a autoestima, ela vai regular esse sistema energético que é o nosso aparelho psíquico, certo? Vamos supor que eu tenho uma força querendo que essas vivências negativas saiam, ok? Só que o meu ego, que é regulado pela minha autoestima, ele não gosta de lidar com o desagradável. É só a gente ver, a gente não gosta de lidar com o desagradável, né? Qualquer desagradável que aparece na nossa vida, a gente manda embora e não quer saber e não quer resolver isso, certo? Então o que acontece? Essas vivências, elas querem vir. É como se fosse tipo alguém empurrando uma porta. E a gente está segurando a porta aqui assim, e alguém empurrando a porta. Então, a nossa autoestima, ela gasta energia para segurar essa porta, esses monstros que querem sair, certo? E aí a gente vai perdendo essa energia, ok? Então, é assim que funciona, uma breve explicação para vocês que chegaram aí, uma breve explicação de como funciona o aparelho psíquico nosso, ok? E é regulado pela autoestima. O nosso aparelho psíquico, ele procura sempre a homeostase. A homeostase é o quê? É o equilíbrio, é uma palavra da medicina. É equilíbrio. E a homeostase se dá sempre pelo prazer. E prazer não é sexual. O prazer, a gente tem que ter prazer em tudo. Acabou o prazer, acabou a vida. Prazer numa boa alimentação, prazer em ir para o trabalho, prazer em se relacionar, prazer em sair para viajar, fazer uma caminhada, né, encontrar os amigos. Então, acabou esse tipo de prazer, acabou a vida. Ok? Então, posto isso aí, é interessante a gente perceber o seguinte. Vamos colocar numa base 100, ok? De 0 a 100. Para a gente entender uma coisa. Nós nascemos com uma carga genética. Ok? Nós nascemos com uma carga genética de um determinado histórico familiar. Eu vou pegar o meu exemplo, ok? Vamos lá. A minha avó teve Alzheimer. Então, eu não fiz o exame ainda, mas eu posso ter uma carga genética voltada para Alzheimer. Tudo bem? Posso ter uma carga genética voltada para Alzheimer. Vamos supor que eu tenha 20% dessa carga genética de Alzheimer. Na base 100 vai me faltar 80%. Ok? Então, como é que eu vou preenchendo esses 80%? Esses 80%, bem-vindo Ed, esse 80% ele é emocional. São as energias emocionais que eu vou depositando. E aí quando ele chegou nos 100%, por exemplo, ele me dá o gatilho daquela genética que eu tive. Então a gente tem que entender que as doenças têm o seu fundo genético, sim. Portanto, grande parte delas, hoje o gatilho é emocional. A maioria das doenças hoje é produto do meio, né? Há estudos de que diabetes tipo 2, Alzheimer e Parkinson hoje são produtos do meio. O homem cria o meio e a gente depois se adapta a esse meio. Correto? É só a gente perceber o tanto de informação que a gente tem, o tanto que a gente tem que lidar com as coisas. Então, é o seguinte, chegou lá, esses excessos emocionais, eles têm que ser drenados depois.
beleza? Ele tem que ser drenado depois. E aí há uma descarga, a hora que chegou, há uma descarga dessa excitação emocional para duas partes. E aí que vai. Para duas partes. Ou para o corpo ou para o psíquico. Então vamos recapitular só para ver se vocês entenderam. Se vocês não entenderam, coloca umas dúvidas aí, comenta aí que eu volto para vocês. Então a gente tem a parte genética, eu vou tendo as excitações emocionais. Obviamente que essas excitações emocionais, gente, elas são negativas. Elas estão relacionadas às minhas experiências negativas. Porque, lembra, que o negativo é o que vai me trazer defesa. O positivo ele não vai me trazer defesa. É agradável receber o elogio, é agradável lembrar do meu aniversário, é agradável lembrar daquele relacionamento que eu tive. Então eu só vou depositando energias negativas e vou acumulando essa excitação. E aí o que acontece? É como se pro nosso sistema não morrer, ele drena. Ok? Como se fosse um ladrão. Excitações emocionais, Dani, são, por exemplo, vivências que a gente teve. Uma vivência que a gente teve, seja ela positiva ou negativa, ela tem uma determinada excitação, um determinado conteúdo emocional naquilo, né? Então, a gente tem emoção naquilo, seja uma emoção boa ou uma emoção não tão boa assim. Então, essas são excitações emocionais que a gente considera. Então, a hora que deu uma excitação emocional, ele tem que drenar, porque senão o nosso sistema, vamos dizer que ele entra em pane. E ele drena para dois. E olha só que interessante, ele pode drenar também para a parte boa. Porque o choro é uma drenagem e, por exemplo, o orgasmo também é uma drenagem. Porque há uma excitação do psíquico, certo? Uma excitação positiva do psíquico. Eu vou excitando o psíquico e aí eu preciso drenar, que aí vem através do orgasmo. Então há uma excitação positiva também. No caso do orgasmo, a excitação ela vem através do corpo. Então, como eu falei, tem duas drenagens. Isso mesmo. Ela é uma base genética e alteração de humor. Isso mesmo. E aí, na verdade, a gente está falando na parte emocional. Isso aí, Carla, legal. Valeu pela contribuição aí. Você é da área também. E aí, como é que a gente escolhe, né? Na verdade, como é que eu sei onde vai drenar, né? Se é no meu corpo ou se é no meu psíquico, né? No meu corpo vem através, obviamente, das doenças. Por exemplo, um câncer, um tumor, alguma coisa assim, relacionado à parte física mesmo, né? E na parte psíquica a gente tem algumas doenças, como a que a gente colocou aqui, que é o Alzheimer, né? As psicoses são em decorrência disso. E é interessante a gente entender uma coisa muito legal, cara. Voltando um pouco, como a gente faz para identificar isso, né? Se você quer saber, Thiago, eu sou mais corpo ou eu sou mais mente, né? Vamos supor, se eu tiver uma doença, onde é que vai vir? Mais corpo ou mais mente? É só ver qual é a complacência que a gente chama, né? Quando alguém faz uma piada com você ou te coloca numa situação um pouco mais constrangedora, a pessoa que começa a ficar um pimentão vermelho assim, quer dizer que ela tem mais facilidade, a complacência dela é aberta para descarregar essas emoções no corpo. Entendeu? Então essas emoções drenam no corpo. Agora, a pessoa que é colocada em constrangimento, beleza, e ela não demonstra às vezes tanto isso, a gente pode pressupor, isso é uma evidência, não quer dizer que isso acontece, mas é uma evidência de que ela tem mais no físico do que no corpo, né? E essas drenagens que a gente faz, né, elas são relacionadas também a pequenas doenças, vamos dizer. Uma gripe, uma dor de cabeça muito forte, enxaqueca. Essas coisas não necessariamente precisam ser doenças grandes, tá? Essas coisas também têm evidências emocionais dentro delas, né? Então, a gente tem que sempre ficar esperto em relação a isso. Uma coisa interessante foi que Freud descobriu lá, e até se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, num filme que chama Freud Além da Alma, ele descobriu que as doenças realmente elas eram psíquicas, né, com fundos emocionais, à medida que ele começou a introduzir a hipnose junto do tratamento, né? Então ele viu que lá naquela época as doenças, as histerias, né? A hora que ele entrava em estado hipnótico com o paciente, aquele sintoma sumia. Então ele entendeu, foi, poxa,
tem correlação, né, com o trauma que a pessoa viveu, com as vivências desagradáveis que a pessoa viveu, e aí o sintoma que ela apresenta. Então, essas correlações elas existem. Não se sabe ainda hoje, né, a não ser que a gente faça um estudo, não se sabe, e Freud na época também não soube identificar por que a gente escolhe determinadas doenças psíquicas, ok? Tipo uma psicose. A gente não sabe ainda o que leva a isso. Hoje, alguns estudos, e da medicina mais avançada, ela mostra sim que tem, na descarga do corpo, as doenças estão relacionadas, né, a determinadas partes do corpo. O que a gente pode identificar, por exemplo, num geral de homens, por exemplo, doenças de próstata, alguma coisa relacionada no pênis, no ânus, essas coisas mais relacionadas ao masculino, a gente tende a identificar que tem um conflito na relação daquele homem, obviamente, com a figura masculina. E também a mulher, né? A mulher tem alguns pontos que são exclusivos dela, por exemplo, os seios, o útero, a vagina. Então, doenças relacionadas a essas partes do corpo, elas tendem a ter uma rejeição, vamos dizer assim, ou um conflito muito grande em relação ao feminino, né? Outros sintomas também, por exemplo, em relação à pele, ela tem que ser, e isso a gente pode, é muito simbólico, né? A pele, por exemplo, é o que a gente tem o tato aqui, o que a pessoa pega na gente, que se aproxima da gente. Doenças então relacionadas à pele, quando, por exemplo, a gente tem uma ferida, a gente não toca, né? Porque vai doer. Então, a somatização de doenças de pele pode ser de tipo repelir aquela pessoa, né? Repelir alguém em alguma situação. Os olhos representam o desejo de ver, enfim. Então, gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: as doenças estão relacionadas sempre à nossa parte emocional, com o fundo genético, obviamente, ok? Mas esses traumas que a gente tem, essas crenças, e uma frase que eu achei muito legal, que essas contas que a gente deixa em aberto com o passado, que são isso, né? Elas têm um processo de excitação e uma capacidade muito grande de nos consumir emocionalmente. A doença também serve como uma forma de autopunição, né? E como um alerta também, né? Já que eu não resolvi aquilo, eu preciso às vezes me punir com uma certa doença para eu reparar aquilo que eu acho que eu deveria ter feito, ou na posição que eu me coloquei às vezes, né? Doenças psíquicas, como aí Alzheimer, é interessante a gente ver que pessoas que têm doenças psíquicas, muito dificilmente, cara, você vai em hospitais psiquiátricos, essas pessoas não têm gripe, elas não têm nenhuma conversão no corpo, entendeu? Eu tive a oportunidade de vivenciar, que nem eu comentei no começo, a minha avó, ela teve Alzheimer. Durante os 7, 8 anos que ela teve Alzheimer, ela nunca teve uma gripe, nunca teve uma sinusite, nunca teve um resfriado, né? E é muito interessante isso. Ela acabou falecendo depois porque não se recusava a comer. E aí deu uma fragilidade na parte orgânica, obviamente. Mas durante esse processo da doença do Alzheimer, ela não teve nenhuma doença assim que a gente costuma ter de resfriado, essas coisas, dor de cabeça. Não tinha. Era zero. Medicamentos relacionados a isso não tinha, né? Em hospitais psiquiátricos, se você for também perguntar para alguém que trabalha com isso, é difícil ter, é quase raro ter essas conversões. Doenças de alma ou de espírito, não poderia ser... Tá bem relacionado, né? Tipo, na verdade, aí já um ponto além. Há um conflito, obviamente, entre a alma e o espírito, né? A alma e o corpo, né? Esse desajuste que a gente entra numa seara de uma espiritualidade, esse desajuste também pode causar essas doenças, né? É isso mesmo, Carla. Não é incomum uma paciente que retira um câncer de mama e depois aparece uma lesão no útero ferindo o feminino. Então, olha só que interessante que a Carla colocou e que é muito legal, cara. Às vezes a gente tem que tratar realmente aquele fato que foi estabelecido, ou que gerou aquela doença.
Eu costumo... Por quê? Eu vou explicar. Eu costumo comparar como se fosse um cano atrás da parede. Vamos supor que tem um cano atrás da minha parede aqui, certo? E ele deu um vazamento. Ele deu um vazamento, só que ao invés de... E saiu na parede. Só que ao invés de eu chegar e fechar o cano, eu só tampo a parede. O que vai acontecer? Ele vai brotar em outro lugar. Então por isso que eu tenho que resolver o meu trauma lá atrás, porque senão ele vai depois escolher um outro órgão, ou às vezes pode vir retornar no mesmo órgão, entendeu? Então é importante a gente chegar e compreender aquelas vivências lá atrás. E aí, beleza, como é que eu faço? Beleza, como é que eu faço pra gente se curar disso, né? Cara, nada mais é do que eu sempre coloco aqui. É a gente trocar o amor condicional pelo amor incondicional. Eu sei que é muito difícil, cara. É muito difícil, é trabalhoso, na verdade. Desculpa, é desafiador. É desafiador a gente trocar isso. O amor condicional ele está condicionado a alguma coisa, está condicionado à troca, né? Então, eu só ouço para ser ouvido, né? Eu só dou porque eu quero receber. E aí, cara, isso não tem processo de cura, isso é um jogo, né? Que nem a gente fala muito de relacionamento, a gente também cabe para os sentimentos, né? E o amor incondicional nada mais é do que eu chegar a compreender o outro, né? E que me desagradou, ou que me feriu de alguma forma, ou que me trouxe experiências desagradáveis, ou que não agiu de acordo com o que eu achei que deveria agir, né? Então, essa é a base de todo o processo de cura. Não tem como a gente não falar em cura se não falar em amor, em falar em perdão, em auto-perdão, em desinvestir essa culpa, que é tirar toda essa drenagem emocional, né? Por isso que na última live eu também falei sobre o processo na depressão, que não adianta a gente saber que a gente teve uma vivência. Não adianta eu saber que, por exemplo, eu tive uma vivência muito negativa, um trauma muito forte, que eu sofri abandono, que eu sofri abuso, que eu fiz isso, que eu fui deixado. Eu tenho que voltar naquela situação e começar a sentir aquilo. Eu tenho que sentir aquela parte ruim, entendeu? E aí eu começo a ressignificar aquilo. Ou como a gente pode proteger o corpo, Laís, com certeza há essa parte, né? É o que eu estou falando, é bem desafiador aqui. Então, proteger o nosso corpo é sempre... Aconteceu um trauma, olha só, aconteceu um trauma, uma situação muito desagradável, pare e reflita sobre aquela situação. Não como no papel de vítima, mas como no papel de espectador em relação àquela situação. Né? Porque se você absorver, se você não começar a razonar em cima daquela situação, aquilo lá vai entrar para o teu inconsciente e vai ficar te incomodando de alguma forma. Então, teve alguma situação desagradável no momento, vamos trabalhar daqui para frente? Teve uma situação desagradável no momento, naquele momento, se isola um pouco, reflete sobre, pondera, se compreende o outro sempre vai dar o que ele tem que dar, não o que a gente gostaria que ele desse. Né? Dessa forma a gente consegue negociar com os nossos sentimentos e saber que esse é o processo da vida, né? E quando eu falo parar, não é parar por horas, não. Às vezes a gente leva 2 semanas nesse processo de se restabelecer, de compreender, né? E é o processo de luto que a gente fala, né? Toda e qualquer situação que é desagradável, ela tem que passar por um processo de luto. E eu falo isso sobre o processo de luto numa live que está escrito lá 4 habilidades de um líder, né? Ou as 4 habilidades de líder, que é passar pelo processo de luto, né? E é muito interessante isso. E, gente, a gente não pode esquecer que a gente até pode se enganar, mas a gente não engana o nosso inconsciente. Ele sempre vai bater na nossa porta esperando que a gente resolva as coisas. E uma forma da gente perceber isso é quais são as situações que vêm me ocorrendo repetidamente, né? Quais as situações que eu venho colocando, que eu venho percebendo na minha vida que é repetido, né? Esses dias mesmo eu estava comentando, né, com uma paciente que ela se vê há anos dentro de vários relacionamentos que são as mesmas pessoas. Né? No sentido de, são as mesmas questões, as pessoas vêm com as mesmas questões, vêm com os mesmos problemas, vêm com as mesmas manias às vezes até. Mas e peraí, quem tem que mudar, né? Sou eu que tenho que mudar. E aí uma coisa que a Dani falou aí, que é da física quântica, que é muito legal,
E até deixo aqui um documentário para vocês assistirem, que tem no Netflix, que chama Heal, que é H-E-A-L, que é muito legal, que fala de física quântica. Quanto mais eu estou estabelecido, mais minha vibração está estabelecida de uma forma positiva, mais eu vou atrair coisas positivas, mais pessoas da mesma vibração que eu vou atrair, mais situações da mesma vibração que eu vou atrair. Né? Então, só que para eu atrair isso, para eu mudar o meu campo mental, eu tenho que limpar primeiro os meus traumas. Né? Eu tenho que limpar primeiro o meu inconsciente para aí eu começar a estabelecer essa certa relação com o universo. E aí, a hora que eu me mudo, eu vou tendo oportunidades de rever que eu estou mudando, porque as situações aparecem diferentes. Né? Gente, todo mundo já passou por uma situação diferente. A gente precisa, na verdade, mudar a forma de perceber as coisas. Todo mundo às vezes já passou por uma traição, todo mundo às vezes já foi caluniado, todo mundo às vezes já passou por algum processo. Mas espera aí, em vez de eu colocar a minha situação como vítima, tipo, puta, o que eu estou fazendo em relação a isso? Por que veio isso me acontecer? Não é. O que eu tenho que aprender de bom nisso? O que isso tem me trazido para eu melhorar? Certo? Então, a gente pode fazer essa lista aí de coisas que é bem legal, cara. Se você fizer um inventário, na verdade, de padrões que você vem percebendo na sua vida que é repetitivo, coloca ele numa lista e vê e começa a analisar o porquê que ele é repetitivo. Da onde que vem isso, né? É desafiador, Fabi, eu sei que é desafiador. Beleza? Então, gente, é isso aí. Acho que deu pra ficar bem claro. Sempre vai acabar na situação, na parte de que a gente tem que se olhar, a responsabilidade é sempre nossa. E fazendo uma recapitulação aí, a gente tem a nossa parte, isso mesmo, vive num ciclo de vida, morte e vida, que é na verdade um processo de punição, né, galera? Isso aí. Então a gente sempre tem que fazer a nossa parte, né? A gente sempre vai acabar nisso. Então lembrando que a gente sempre, voltando, a gente sempre tem a nossa parte genética, e aí o gatilho do genético vai estar sempre pelo psíquico. Se eu tiver com o psíquico muito bem estruturado, sempre revendo as minhas questões, sempre me perdoando e perdoando o outro, a chance da gente desenvolver uma doença ela é muito difícil. Né? E perceba-se sempre, apareceu uma dor de cabeça, apareceu tipo alguma coisinha pequenininha, reveja no teu dia a dia, né? No final da noite, puta, o que será que tem me incomodado? Né? Por que isso veio aparecer pra mim? Ok? Uma dica de livro, não sei se eu já dei, mas vou dar de novo aqui, é da Cristina Cairo, que, cara, ela é uma mulher sensacional, é brasileira. Ela tem um livro fantástico falando sobre as doenças psicossomáticas. Ela tem, se não me engano, são 4 livros, e ela aborda todas as partes do corpo que você quer, tá lá. Tem pra mulherada, tem celulite, para homem tem problemas na perna, problemas na próstata, tudo. Ela fala sobre a estética, né, que está relacionado também à parte das emoções, à parte psíquica, né? Então é muito legal. E tem um também que eu esqueci o nome, mas que é de um cara que morreu faz pouco tempo, que é... Oh meu Deus, agora eu esqueci o nome, depois eu vou colocar para vocês aí. Mas é muito bacana também. Olha, estava com o nome agora, mas me fugiu. Mas beleza. Mas isso acho que Cristina Cairo é sensacional. Certo? Então, eu que agradeço aí. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct, eu respondo. Tenho respondido várias coisas em relação à hipnose. As pessoas me perguntam como é que é. A gente pode fazer só uma live disso também, caso vocês queiram. Mas pode ir colocando lá as dúvidas que eu estou sempre à disposição de vocês. Tá joia? Nequinha, as coisas não... Mas o importante é que descobriu e tem que trabalhar lá atrás, que até consegue regular a diabetes, né? Então é isso aí, gente. Obrigado. Um ótimo finalzinho de semana aí, semana um pouco mais curta por causa do carnaval. Eu espero que todos tenham aproveitado do carnaval, se divertido, com muita alegria aí. Um beijo pra todos, até a próxima, até semana que vem. Valeu, obrigado.